Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Estamos mais uma vez reunidos para assim estudarmos a palavra de Deus e dando continuidade ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim. Chegamos hoje na nossa sexta aula, que traz como tema o mistério da inscrição na parede. Iremos hoje estudar o capítulo 5 do livro do profeta Daniel. E para nós estudarmos, eu te convido, onde você está, que você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, ó Senhor, queremos te dar a Tua palavra, queremos te pedir auxílio do Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5, versículo do 1 ao 6, que fala o seguinte: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Versículo 3. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvor a seus deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mãos de homens e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Para nós entendermos o que estava acontecendo aqui nesta noite com o rei Belsazar, voltemos aqui um pouco no passado. Assim como estudamos em aulas anteriores, nós aprendemos que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele sitia Jerusalém, leva cativo algumas pessoas de lá, traz para a Babilônia, entre eles vieram Daniel, seus amigos, e anos mais tarde ele destrói as muralhas de Jerusalém, destrói o templo do Senhor, que foi construído por Salomão, e leva os utensílios de ouro e de prata para Babilônia. E assim, nesta noite, o rei Belsazar, chegamos aqui no ano 539 a.C. E o rei atual, que aqui a Bíblia fala, ele diz que Nabucodonosor, o pai de Belsazar, porém alguns teólogos ele apontam para que Nabucodonosor seja o avô de Belsazar. Porque quando se fala em pai, aqui se fala sobre genealogia. E o rei atual agora era quem? Era Belsazar. Mas vamos dar continuidade a tudo isso. O que acontece é que esse rei atual ele estava ali dando uma grande festa. Uma grande orgia estava acontecendo. Ali estava com seus amigos, estava com suas mulheres, concubinas. E o que é que ele manda fazer? Manda trazer os utensílios que Nabucodonosor trouxe lá de Jerusalém e começam a beber nos utensílios da casa de Deus. E mais ainda, naquele momento ele começa a adorar, a exaltar os deuses de ouro, os deuses de prata, os deuses de bronze, de pedra, de madeira. E eles começam a exaltar que aquele Deus que eles confiavam era o Deus mais poderoso de todo o universo. E imediatamente naquela parede surgem alguns dedos e aquela mão ela escreve algumas palavras. E essas palavras que ali foram escritas, quando o rei vê tudo aquilo ali, ele fica desesperado. Apavorado, a Bíblia diz que ele consegue bater até o joelho um no outro. Ou seja, ele estava numa situação difícil, numa situação apavorante. E nesse momento, o que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa que Nabucodonosor fez no passado. Ele manda chamar todos os sábios da Babilônia para que assim pudesse explicar aquele fato que estava acontecendo. O que é tudo isso que está acontecendo? Porém, assim como na época de Nabucodonosor, os sábios, os caldeus eram incompetentes, agora também na época de Belsazar eles continuam incompetentes. E naquela maneira, eles não sabem falar nada, não sabem explicar nada. Então chega ali na presença do rei a rainha mãe. E a rainha mãe ela diz o seguinte: na época de Nabucodonosor,
que ele precisou que alguém interpretasse o seu sonho, ninguém conseguiu. Porém, um dos cativos de Judá, chamado Daniel, ele conseguiu interpretar. Chama Daniel, porque ele também vai te ajudar. E foi isso que aconteceu. O rei manda chamar Daniel. Daniel agora já não é mais um jovem, Daniel é um idoso. Os teólogos falam que Daniel tinha mais ou menos 80 anos na época que ele foi chamado pelo rei Beltesazar. E ao chamar, ele está ali agora diante do profeta. Vamos ver o que os versículos bíblicos nos falam. Vamos agora para o versículo 13 e versículo 14, que diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, o que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. O rei foi logo exaltando ali a Daniel, porque ele estava desesperado, não tinha ninguém que pudesse ajudar a ele. Então ele viu ali a Daniel como a solução para o problema que ele estava passando. Porém, Daniel, conversando ali com o rei Belsazar, ele aponta para o passado, ele aponta para Nabucodonosor. Ele fala que o rei Nabucodonosor, Deus o colocaste ele ali no seu trono, colocaste grande poder à sua disposição. Porém, ele, em seu coração endurecido, ele passou a ter grande ambição, ele passou a ter grande vaidade, e ali ele se autoproclamou como um Deus. E o que acontece? Ele foi despojado do seu trono. E ali na sua queda, ele foi lançado para o meio do mato, e ele passou 7 anos como uma besta selvagem. Foi assim que nós estudamos na aula passada, não é isso mesmo? E depois de 7 anos, Deus o restaura novamente o seu poder. E ele reconhece que só existe um Deus todo-poderoso, no qual todos nós devemos adoração. E Daniel continua: porém tu, rei Belsazar, sabendo de tudo isso, sabendo que existia esse rei que ali exaltaste o nome do Eterno, tu conhece a tradição aqui da Babilônia. Tu sabe que no passado 3 jovens desafiaram esse rei, foram lançados numa fornalha ardente, porém ali saíram perfeitos, porque Deus o protegeu. 3 jovens que através do seu testemunho trouxeram o nome de Deus para ser exaltado no mundo pagão, numa terra pagã. E foi isso que aconteceu. Mesmo sabendo de toda essa tradição, mesmo sabendo de tudo isso, o que tu fazes? Tu manda trazer os utensílios da casa de Deus, para assim beber nele, para assim fazer vergonha à tua posição. E ainda mais, tu ainda adoraste aí os deuses, né, de ouro, os deuses de prata, os deuses de bronze, os deuses de pedra, de madeira, querendo dizer que eles estão acima de todos os deuses. Porém, a escritura na parede, hoje que tu viste, ela tem um significado. E este significado é uma sentença contra ti. Vamos continuar nossa leitura para saber o que é que foi que o rei viu na parede da escritura e como é que Daniel conseguiu ler. E o melhor de tudo, Daniel não só leu para o rei, ele trouxe a tradução, o que é que tudo isso iria acontecer. Vamos agora para o versículo 25. Versículo 25 diz o seguinte: Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos medos persas. Essa sentença foi proferida contra o rei, mas ela não foi proferida por Daniel, mas sim pelo próprio Criador. Porque o tempo de juízo daquele rei havia chegado. E naquele momento a sentença foi lançada para ele, uma sentença final. E se nós lemos aqui no versículo 30, o que é que diz? Diz assim: Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Naquela noite,
O rei foi morto e assim termina o período dos reis da Babilônia. Aquela nação ali termina. Porque aqui fala que um homem chamado Dario, ele consegue dominar Babilônia e mata o rei naquela noite. Mas como foi que tudo isso aconteceu? Como foi que isso aconteceu? Será se já estava profetizado? Primeiramente, gente, nós sabemos que através de Jeremias capítulo 25, ali está profetizado que o povo de Deus ele seria entregue aos seus inimigos pelo período de 70 anos. Porém, depois de 70 anos, aquele povo, ele retornaria. Ele seria o quê? Ele seria libertado depois de 70 anos. Está lá em Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12, que o povo seria libertado. E a nação que ali escravizou o povo de Deus, ela seria destruída. Ela seria ali dominada por outro povo. Porém, chegamos a esse período, o período dos 70 anos de cativeiro do povo de Deus. E Deus, ele escolhe alguém para cumprir esta profecia. Primeiramente, quem domina aqui a Babilônia foi Ciro, o persa, juntamente com Dario, o Medos. O exército de Ciro, o exército persa, juntamente com o exército de Dario, o exército Medos, se transforma na nação Medos-persas. E tudo isso aí já estava profetizado na Bíblia. Vamos ver aqui no livro de Isaías agora. Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. E o versículo é o versículo 1. Isaías 45, versículo 1. Diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Ou seja, Ciro, ali ele foi conduzido pelo Senhor. Ciro, ele foi, aqui a Bíblia fala, deixa bem claro que ele foi ungido. Ele foi separado para esse propósito. Ele foi separado para libertar o povo de Deus. E juntamente agora com Dario, os dois vão invadir a Babilônia para assim dominar. Vamos voltar dois versículos, que é o capítulo 44, versículo 27 e 28, diz assim: Que digo à profundeza das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e do templo será fundado. Ou seja, a Bíblia Sagrada que fala sobre as águas que secarão. E a estratégia usada por Ciro foi essa. Primeiramente, ali o que protegia a Babilônia era o rio Eufrates. O rio Eufrates blindava a Babilônia. Ele é que fornecia ali totalmente a água para a Babilônia. E ali servia de proteção. Porém, o que aconteceu naquela noite? Ciro, ele desvia o curso do rio Eufrates e ali, juntamente com seu exército, ele passa a seco. E quando ele passa a seco, ele pega ali totalmente o exército babilônico desprevenido. Então, quem poderia imaginar que algum exército usaria essa estratégia, gente? Babilônia era uma cidade, nação forte, poderosa, colossal, com um grande exército. Então ele estava preparado para enfrentar todos os exércitos que existiam. Porém, eles foram pegos de surpresa. Naquela noite estava tendo ali uma grande festa. Então estavam todos eles desprotegidos. E quando Ciro, juntamente com Dario, eles invadem Babilônia, eles não tinham mais o que fazer. Eles se rendem àqueles generais. E neste momento, eles se rendem e o rei Belsazar é morto naquela noite. Aquela nação, ela é dominada, e quando ela é dominada, Dario, ele começa a reinar nos seus primeiros anos. O rei Dario aqui, como fala aqui no livro de Daniel, ele começa aqui a reinar nos seus primeiros anos. E aquele homem, Ciro, ele foi escolhido como libertador do povo de Deus, como um pastor, queria guiar aquele rebanho totalmente para onde? Para Jerusalém, como a Bíblia aqui fala, para a construção do templo.
Porém, muitos que estavam ali em Babilônia já estavam enraizados, já estavam tão acostumados com a tradição de Babilônia que não queria mais deixar a Babilônia. E muitos ficaram ali. Poucos os que foram para Jerusalém, depois que saiu o edito para que eles retornassem para Jerusalém e construir assim novamente o templo, o segundo templo. E eles ficaram para trás. Agora, se nós sairmos de Daniel e irmos agora para o livro de Apocalipse, porque Apocalipse ele complementa o livro de Daniel. O que é que ele vai falar? Vamos abrir aqui em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. 16, 12 diz assim, quando fala sobre o sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Aqui a Bíblia fala que o rio Eufrates ele iria secar novamente, para que assim viesse o rei e dominasse novamente a terra que está contaminada, que dominasse Babilônia. Mas será se Ciro vai retornar para dominar a Babilônia? Não. Isso aí é do passado. Ele fala de um rei ungido que virá novamente, o rio será seco, ele irá ultrapassar e assim libertar as nações. Mas Daniel, de que libertação você está falando? Vamos aqui ver o capítulo 18. Vamos passar só um pouquinho do capítulo 18. Está à frente. 18, versículo 2. Diz assim: E então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Mas que caiu, que queda de Babilônia é essa? A Babilônia já tinha caído no ano 539 a.C. Que queda de Babilônia é essa que o apóstolo João aqui fala em Apocalipse? Gente, aquela Babilônia que caiu no passado é a Babilônia literal. Porém, João agora está falando da Babilônia espiritual, que ela vai cair. E o sistema vai ser o mesmo que foi utilizado no passado, esse grande rei. Ele vai vir, ele vai secar o rio e assim vai dominar toda a terra e libertar aqueles que estão cativos. E esse grande rei que virá é Jesus Cristo. Jesus Cristo virá com seu grande exército de anjos para assim libertar o seu povo. Ou seja, a história vai se repetir. E quando a Bíblia aqui fala sobre o rio Eufrates, porque tudo aqui em Apocalipse, muita coisa simbólica. E quando ele fala sobre o rio Eufrates, ele fala sobre as pessoas que irão se livrar de tudo isso que está acontecendo de errado aqui na terra. Ou seja, simbolicamente, quando ele fala secar o rio Eufrates, é livrar o povo de Deus da perseguição religiosa, da perseguição política, da perseguição que o conduz para os ventos de doutrinas pagãs, para ventos de doutrinas vãs, erradas. Então, quando o Senhor vier e conquistar tudo isso, nós iremos morar com Ele para todo sempre em Jerusalém. Diga amém. Agora, meus queridos, eu tenho uma notícia para te dar. Assim como Ciro conquistou a Babilônia, literal, e muitos não quiseram ir para Jerusalém, o Senhor hoje, Ele está chamando cada um de nós para lhe servir. Porém, muitos e muitos estão ainda em Babilônia. Muitos estão na religião que prega a falsidade, que prega a mentira, que seus dogmas não são baseados na Bíblia, mas sim em tradições de homens. E essas pessoas não querem largar aquilo que elas estão servindo e servir ao Deus verdadeiro. Porém, Ele chama todos os dias para que as pessoas possam largar desses dogmas falsos, dessa adoração falsa. No passado, eles adoravam ouro, prata, bronze, madeira, pedras. Hoje também existem muitas pessoas com adoração falsas. Eu não estou apontando somente para a adoração de imagens, mas pessoas que estão adorando pessoas, ídolos, dinheiro,
fama. Estão adorando várias e várias coisas e deixando o Criador de lado. E ele chama para que nós deixemos esses deuses que não valem nada, que um dia serão todos destruídos, para que nós possamos adorar o Criador. E hoje, ainda muitos sinceros se encontram na Babilônia espiritual, envolvidos com doutrinas falsas, envolvidos com doutrinas que estão lhe dominando e levando eles para o caminho da perdição. E ele faz um apelo muito grande a você. Hoje, o apóstolo João te faz este apelo no livro de Apocalipse. Nós estamos no capítulo 18. Agora escute o que o versículo 4 fala. Diz assim: ouvi a voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. O apelo que eu falo para você, meu irmão, minha irmã, hoje é esse. Retirai-vos dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Sai da adoração falsa. Sai dessa religião falsa que não está te edificando. Está somente te levando para a perdição. Busque a adoração verdadeira. A adoração no qual a igreja de Deus prega os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus Cristo. Esta é uma mensagem forte sobre os mandamentos de Deus que a igreja verdadeira tem. Então, o chamado de hoje é para que você saia da Babilônia e venha para Jerusalém. Venha fazer parte do povo que irá herdar a salvação, que irá herdar a terra prometida que o Senhor mesmo prometeu quando ele estava aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo, um dia ele fez uma promessa, que um dia ele retornaria e levaríamos nós para morar com ele para todos sempre. As profecias nos mostram que Jesus está perto de voltar. Se você sente no teu coração o desejo de se preparar para a breve volta de Cristo, eu te convido neste momento que você feche seus olhos e vamos fazer uma oração. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, te agradecemos por essa mensagem, Senhor. Essa mensagem, ó Pai amado, de reflexão. Essa mensagem que nos chama para que nós possamos assim tomar uma decisão de deixar a adoração falsa e servir a somente o único Deus verdadeiro, que é o nosso Criador. Nos ajuda, ó Pai amado, e abençoa essa pessoa que está estudando conosco, para que ela venha cada vez mais a ter entendimento, que o Teu Santo Espírito esteja com ela, conduzindo para o caminho da salvação. Que ela venha, Pai amado, assim, buscar mais e mais santificação em sua vida, para que na Tua volta todos nós possamos estar de pé, te recebendo para morar contigo eternamente. Tuas bênçãos te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, encerramos mais uma aula do curso Profecias para o Tempo do Fim e até a nosso próximo encontro. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.